Olá, meus queridos, tudo jóia? Eu tô um pouquinho torta aqui, né, gente? É o Enem chegando, eu acho que as coisas ficam todas tortas. Deixa eu ver se eu vou me ajustar aqui, vamos ver se vai dar certo. Não, deu certo não. Peraí, acho que agora vai dar, quer ver? Não, deu mais ou menos certo, agora eu vou ajustar a outra coisa. Pronto, é isso. As coisas estão um pouco fora do lugar, estão um pouco fora da ordem. Aproveita que você resistiu a esses primeiros instantes deste vídeo e já deixa o seu like, já deixa o seu comentário como está a sua saúde mental. Como você pode ver, a minha saúde mental não está muito boa, eu tô meio fora do eixo, para dizer o mínimo. Bom, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai conversar sobre repertório sociocultural a partir do comentário de um tema de redação. O tema que eu escolhi mostrar para vocês hoje é a importância da valorização da diversidade linguística e eu já vou completar dando uma dica. Gente, a prova de redação do Enem é sempre sobre a realidade brasileira. Então você pode sempre assumir que aqui está escrito diversidade linguística brasileira. Eu não pus aqui para não ocupar espaço à toa, porque eu sei que você sabe que a realidade é sempre a brasileira, ok? Mas nas suas anotações, você vai colocar o brasileira aí. Jana, mas eu não quero anotar, eu quero só esse negócio que você está escrevendo aí. Sem problema. Alunos que estão no meu grupo de Telegram recebem as minhas anotações e alguns presentinhos a mais. É só clicar no link que acompanha este vídeo. Aproveita que você está clicando nas coisas e deixa o seu like, deixa aqui seu comentário, aproveita, compartilha esse canal, ativa as notificações, deixa um biscoito para esta professora. Então, voltando, a gente está falando sobre a importância da valorização da diversidade linguística brasileira. Eu vou apagar o brasileiro só para abrir espaço, mas você sabe que a gente está falando sobre o Brasil. Este tema em específico, pelo menos na minha opinião, ele é um tema que deveria ser desenvolvido a partir de um contraste entre a importância da valorização, né? Para que serve a diversidade linguística, por que ela deve ser valorizada, por que ela deve ser protegida. Então, eu sugeriria aqui um contraste entre a importância da valorização, entre outros aspectos, porque a diversidade linguística é representativa da identidade brasileira. Então, aqui, importância, em oposição às diversas formas de ameaça a essa importância, que são as nossas situações problema, que seriam, por exemplo, o preconceito linguístico, a perda linguística, entre outros, que seriam as ameaças a essa diversidade. E aí, se você quiser, você pode, falando dessas ameaças, como o preconceito linguístico, o epistemicídio, que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, você pode explorar dentro das ameaças as causas dessas ameaças, que depois darão origem à proposta de intervenção, e as consequências que mostram a gravidade desse problema, que é a problematização. Então, as consequências negativas são a nossa situação problema. Então, já montamos uma primeira parte desse texto, tá? Outra coisa que eu acho importante que a gente lembre é que, como a gente está conversando sobre diversidade linguística, na minha opinião, pelo menos, a gente tem aqui uma grande discussão sobre algo que compõe a cultura e a identidade brasileira, que é língua. Então, eu consigo identificar aqui um eixo temático, talvez o eixo com o qual vocês tenham mais dificuldade, é o que eu mais acho que vocês sofrem, que é o eixo de identidade. Então, aqui, eixo temático de identidade e diversidade cultural brasileira.
Dentro do eixo de identidade e diversidade cultural, a gente tem vários temas, eu vou elencar alguns aqui na câmera da mãozinha, então copia aí. O que a gente poderia eventualmente encaixar neste tema, né? Dentro desse eixo temático? Ó, colocar aqui algumas opções. A discussão sobre a importância da valorização e da proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional. A importância do reconhecimento, por exemplo, das culturas minoritárias no Brasil, por exemplo, a cultura negra, a cultura indígena, por exemplo, a cultura popular, a cultura periférica, a cultura oral, entre outros, a cultura quilombola, entre outros. Beleza. Outra discussão que está aqui são os temas ligados às diversas manifestações artísticas e culturais. Por exemplo, uns anos atrás, o tema do Enem foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eventualmente, você poderia usar alguns repertórios de identidade e diversidade cultural brasileira. Então, vou colocar aqui as diversas manifestações artístico-culturais e suas contribuições para a construção da identidade e da cultura brasileira. Então, ali, ó, diversidade linguística, língua faz parte da cultura da identidade brasileira. A literatura brasileira, por exemplo, é uma manifestação artístico-cultural. Eventualmente, a discussão sobre a valorização do patriotismo, a autoestima do brasileiro está aqui também. Entre outros temas, obviamente. Então, senhores já conhecem o nosso eixo da diversidade e identidade artístico-cultural e vai rolar um momentinho jabá na véspera do Enem 2022, no sábado, pré-prova de redação. No sábado, 12 de novembro, à tarde, vai acontecer a nossa já tradicional live de revisão e uma das coisas que eu vou fazer, junto com a minha queridíssima Alana, é a grande revisão dos eixos temáticos, dos repertórios socioculturais, as indicações, as dicas finais, que nos últimos anos tem ajudado muita gente. Se você já assistiu a uma dessas lives revisionais pré-ENEM, deixa o comentário aqui embaixo o que você achou. Eu só vou fazer a live pré-ENEM deste ano se vocês lotarem a minha caixa de comentários de elogios, biscoitos, de maravilhosa, linda, gostosa, tarará. Não, linda, gostosa não, mas maravilhosa eu já tô bastante feliz. Ok, então voltamos. A gente está conversando sobre a importância da valorização da diversidade linguística brasileira. Óbvio que a presença da palavra valorização aqui cria para a gente um pressuposto, que é a desvalorização da diversidade linguística. E aí seria interessante que você explorasse quais são as diversas manifestações desse aspecto, né? Então aqui eu te perguntaria quais são as manifestações, como se manifesta. Encontrei isso na internet sobre você explorasse quais são as diversas manifestações desse aspecto, nem então a que eu te perguntaria. É isso, o meu sistema operacional está falando comigo. É uma voz do além? Não, é o meu sistema operacional. Eu peço desculpas por isso, tá, gente? Mas é a revolta das máquinas, é a revolução digital, é a revolução industrial 4.0, e essas máquinas vão tomar conta do mundo. Voltando, antes de eu ser interrompida, estávamos falando como essa valorização ou essa desvalorização se manifesta. Ok, então a gente já tem um esqueletinho de texto pensado, a gente já identificou o eixo temático principal, que é o identidade e diversidade cultural. Temos aqui uma coletânea, quem estiver no meu Telegram receberá essa coletânea, não vou ficar aqui lendo essa coletânea aqui, porque o meu grande foco hoje
é a gente conversar sobre a estrutura e sobre repertório sociocultural. Você pode virar para mim e falar assim, Jana, mas e se não viesse escrito a importância da valorização da diversidade linguística? Se eventualmente esse comando resolvesse destacar a situação problema, ou seja, deixar a situação problema explícita. Nesse caso, alternativamente, eu pensaria num tema como, olha, o que eu vou fazer aqui? Montar um outro tema de redação que não está na nossa apostila. Eu acho que, por exemplo, poderia cair alguma coisa como preconceito linguístico e exclusão social no Brasil. A diversidade linguística sofre preconceito linguístico, principalmente as manifestações linguísticas minoritárias dos indivíduos menos escolarizados, as palavras e estruturas de origem afro-brasileiras ou indígenas, e os indivíduos que sofrem esse preconceito linguístico, por extensão, sofrem exclusão social. E a gente teria vários eixos que eu acho que também podem nos ajudar dentro de a importância da valorização da diversidade linguística. Porque se você fala que uma das ameaças à diversidade linguística é o preconceito linguístico, você poderia falar de minorias e intolerâncias, entre outras coisas, porque a variedade linguística que talvez mais sofra preconceito e, portanto, exclusão social é a diversidade, a variedade linguística utilizada pelos indivíduos mais pobres, a variedade linguística tipicamente dos pouco escolarizados. Então, a gente pode usar, em relação ao eixo das minorias e intolerâncias, um repertório sociocultural como o conceito de aporofobia, a rejeição, o preconceito e a discriminação contra os mais pobres, como está, por exemplo, no livro homônimo, de mesmo nome, da filósofa Adela Cortina. Aquilo que está ligado às classes mais baixas sofre, sem dúvida, preconceito na nossa sociedade. Uma outra discussão que está tanto em preconceito linguístico e exclusão social no Brasil, quanto em a importância da valorização da diversidade linguística, é uma discussão sobre o quanto a língua é uma representação, é uma manifestação da nossa identidade e, como somos um povo diverso, temos línguas diversas. E a gente ter essas línguas diversas tem a ver, entre outros aspectos, nas diversas origens, as diversas matrizes que caracterizam a nossa identidade nacional. E aí eu vou colocar aqui para vocês algumas indicações de texto que eu considero mais importantes no que diz respeito a isso, tá? Eu acho, por exemplo, que a gente poderia discutir neste tema o aspecto de termos uma formação histórica caracterizada pela valorização de algumas matrizes brasileiras e a desvalorização de outras. Então, por exemplo, a gente poderia citar o livro O Povo Brasileiro, e o povo brasileiro, deixa aqui nos comentários. Eu já falei tanto desse livro aqui no canal. Você sabe de quem que é esse autor? Quem é o autor desse livro? Vou deixar aqui, gatinha misteriosa. Então, o povo brasileiro, vírgula, preencha a lacuna. Vamos provocar a interação dos senhores, que fala que, entre outros aspectos, a língua, a identidade, a culinária, os aspectos étnico-raciais brasileiros são formados a partir de 3 grandes matrizes: a matriz indígena, a matriz europeia, portuguesa, e a matriz africana. E há marcas desses povos na nossa linguagem. E a gente tem, por exemplo, uma discussão histórica para mostrar que a contribuição de alguns desses povos foi combatida e eventualmente apagada ao longo da formação do que a gente chama hoje de Brasil. Eu destacaria, por exemplo, o Marquês de Pombal, que lá no Alvará do Diretório dos Índios
proibiu o uso de todas as línguas indígenas e o ensino de Nheengatu, que ele chamou de invenção diabólica dos jesuítas. E aí esse processo de negação, de apagamento dessa cultura indígena, assim como se fez, por exemplo, com a cultura negra africana no Brasil, isso corresponderia, por exemplo, ao conceito de epistemicídio, a morte de um sistema de conhecimentos, a morte de uma cultura. Acento no lugar errado. Conforme apresentado, por exemplo, pelo Boaventura de Souza Santos. É mais um repertório sociocultural. A gente pode, voltando à discussão do tema em si, pensar, por exemplo, o quanto todo esse aspecto de preconceito linguístico, exclusão social, o desrespeito à variação e à diversidade linguística tem aspectos claramente influenciados pela presença da escola. Se a gente tem, por exemplo, uma escola que só valoriza a variedade linguística utilizada pelos povos majoritários, pelos povos que dominam as minorias, só a variante europeia, não existe, por exemplo, um reconhecimento, uma valorização e uma proteção, por exemplo, dos falares populares, a gente pode usar, por exemplo, o meu queridinho, pus até uma fotinho dele aqui, o Pierre Bourdieu, que fala, por exemplo, dos conceitos de violência simbólica, capital cultural e, especificamente, vou me colocar aqui no colo dele, e, especificamente, vai falar sobre isso em livros como A Distinção, Economia das Trocas Linguísticas, e eu destacaria aqui o A Reprodução, que é um livro em que ele afirma que a escola é um mecanismo de reprodução das dominações, um mecanismo de reprodução das desigualdades. Então, se eu tenho uma escola que tem uma visão elitista, aporofóbica, que valoriza apenas a variedade padrão, linguística pelo menos, o que a gente vai ter é uma escola que vai reproduzir os privilégios. Então, dá para usar o meu querido Pierre Bourdieu com os conceitos de violência simbólica, capital cultural e reprodução da dominação. Então, meus jovens, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a gente tem bastantes argumentos para falar, não só deste, mas vários outros temas. Já te dei repertório sociocultural, já pensei em algumas causas, a gente, quando fala de epistemicídio, já pensa em umas consequências. Vou deixar para vocês. O que vocês colocariam de proposta de intervenção? Escreve aqui embaixo nos comentários como você resolveria ou pelo menos atenuaria as diversas ameaças à diversidade linguística brasileira. Usa a caixa de comentários para trocar ideia com os seus colegas vestibulandos. Bom, foi um prazer ter estado com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato, em que eu eventualmente mostro ali umas imagenzinhas. Deixa aqui o seu comentário sobre isso também. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo! Até!